Bom, vamos conversar com o David Sacon, fitopatologista aqui da Fundação Chapadão. David, explica para nós um pouquinho o que é fitopatologia e qual o impacto das doenças na produtividade da lavoura. Então, Carol, bom dia a todos. Então, começando por essa pergunta que ele é o cerne do nosso estudo aqui como fitopatologista, no setor de fitopatologia aqui na nossa região. A gente foca os nossos trabalhos principalmente no sentido de entender, estudar, compreender, buscar ferramentas para trabalhar com doenças em plantas. Então, na nossa região, qual que é o impacto disso? No mesmo sentido que a gente vive numa região que tem uma aptidão para agricultura espetacular, então terras espetaculares, o clima é favorável, a gente tem uma precipitação bem distribuída na maior parte dos anos e com uma alta precipitação, isso também é bom para as doenças. Então, como é bom para a agricultura, muito bom para a produção de soja, milho, algodão, as doenças também usam dessa condição para se desenvolverem e isso vai afetar diretamente na produtividade. Elas têm a capacidade de reduzir a produtividade e diretamente a lucratividade do produtor. A gente tenta minimizar isso e tornar esse impacto o mais menor possível. E no cenário atual, quais são as principais doenças que estão preocupando hoje os produtores? Se a gente dividir por setores, ou por culturas, melhor dizendo, a gente tem na soja, hoje, pensando na parte foliar, mancha-alvo e cercóspora, e aí vai depender de situações, se é resteva de algodão, eu tendo a ter uma maior importância de mancha-alvo. Em outros cenários, pode ser que elas tenham pesos iguais ou até cercóspora um pouco maior. A gente não pode esquecer de ferrugem asiática da soja. Ela tende ainda a ser um problema em plantios tardios, ela demora para chegar aqui para a gente, o patógeno ele tende a chegar mais tarde nos últimos anos, esse ano chegou um pouco mais cedo, mas mesmo assim nada que preocupe demais, mas os plantios atrasaram um pouco. Então esses plantios tardios, ela é sim um problema maior. Se a gente pensar abaixo do solo, ainda em soja, fusarium tem sido um problema muito grande nos últimos anos e a gente tem poucas ferramentas efetivas para o controle dessa doença. No algodão, a gente tem como predominante mancha-alvo e em menor importância, mas mesmo assim importante, ramulária. E quando a gente vai para o milho, na nossa região, nos últimos anos, cercóspora e bipolares, aí sim, nos últimos anos ficando mais importante e eu até diria chegando perto do protagonismo na nossa região como uma doença mais importante no milho. Então esse seria o grande complexo de doenças pensando nessas três culturas aqui na nossa região. Aumento da severidade, então só nessa última, assim, que mais preocupante, um alerta maior no milho. No milho, sim. Se a gente pensar nas outras culturas, soja, a gente vê um aumento de severidade e uma dificuldade de controle, principalmente cercóspora e mancha-alvo. Por que essas duas doenças elas tenderam a aumentar e com uma dificuldade de controle associada? A gente teve um incremento na resistência aos fungicidas. A mesma coisa que acontece com a gente quando a gente usa um antibiótico e a gente fica repetindo isso acontece na agricultura. E na agricultura, a gente vem fazendo isso na soja, no milho, com praticamente as mesmas ferramentas, no algodão da mesma forma. Então, isso leva à resistência. E é um processo natural que a gente já espera que isso aconteça. A gente tende a tardar isso o máximo possível. E isso veio acontecendo desde os anos 2000 ou até antes disso. Mas aqui na nossa região, pensando nessas doenças, a história é um pouco mais recente. E a gente chegou num cenário onde que esses patógenos eles estão muito resistentes. E isso leva a uma dificuldade de controle. A gente tem que trabalhar diferente com o que a gente tem para ainda ser efetivo, eficaz no controle. E a gente consegue ser. E se a gente pensar no algodão, mancha-alvo crescendo aqui muito
a região em importância. Ramo-Lária no último ano ele retomou a importância, mas não foi um ano típico, ela tende a cair em importância, mancha-alvo assumiu o protagonismo. Mas cada ano é um ano e surpreende a gente. Então, qual é o maior erro que o produtor comete hoje no controle das doenças? E se aplicar fungicida hoje preventivamente, ainda tem a solução? São duas perguntas centrais hoje. E o que a gente pode colocar como o maior problema hoje no manejo de doenças? E produtor, consultor, isso é generalizado quando há esse problema. Eu não sei o autor, mas eu ouvi dizer e eu tomei essa frase, mas não é de autoria minha. Ele fala que o algodão, e a gente pode estender para soja, para milho, ele precisa de bom dia, boa tarde, boa noite. Qual sentido? A gente tem que ir na lavoura e ver a minha lavoura, eu tenho que ver a minha lavoura manhã, tarde e noite. Claro que eu não preciso manhã, tarde e noite, mas eu tenho que estar acompanhando a minha lavoura. Então o maior erro, eu diria que é a falta de monitoramento, a falta de contato, onde que aí eu vou perder o time de aplicação, aí eu não vou estar acompanhando a situação da minha lavoura, e quando eu entrar com uma medida curativa, eu tendo a ter uma eficácia maior. O manejo preventivo, a aplicação preventiva, ela tende a ter a maior resposta? A melhor resposta? Sim, ela tende, porque eu consigo extrair o máximo de eficácia daquele produto que ele tem, o que ele tem para me dar, eu consigo extrair o máximo dele numa situação preventiva. Só que esse preventivo pode ser fixo, então eu vou posicionar fixamente e não vou monitorar, ou, por exemplo, no milho, pensando em bipolares, eu posso monitorar minha lavoura e fazer de maneira preventiva, mas acompanhando os primeiros sinais da doença, e eu posso ganhar alguns dias. Quando eu faço esse monitoramento, claro que eu tenho um risco, então eu preciso ser muito técnico em estar acompanhando essa lavoura para ganhar alguns dias, de repente diminuir uma aplicação, e aí eu consigo um manejo eficaz da lavoura. Se eu não faço esse monitoramento, o que eu faço? Eu posso fixar ela, tendo a ter um aporte maior de recurso e uma tranquilidade maior. Tudo tem um custo, a tranquilidade tem um custo atrelado. Então, nesse cenário, eu posso posicionar ambas de maneira preventiva e ter uma eficácia maior. Mas sim, posicionando de maneira preventiva, tendo a ter uma eficácia maior quando eu comparo no apaga-fogo. Já está a doença instalada, vou fazer uma aplicação. Praticamente a gente vai fazer uma aplicação por vingança, como a gente fala. Então, o produtor ele consegue prever ou minimizar os riscos com planejamento? Com certeza, com certeza. Com planejamento e o acompanhamento da lavoura, a gente consegue minimizar os riscos. E aqui na nossa região, a gente realmente tem um corpo técnico, falando da região como um todo, nas fazendas, nas consultorias, que quando a gente compara em outras regiões do Brasil, a nossa região é muito preparada, muito qualificada. E a gente tem uma qualidade, tanto de qualidade de produção, qualidade de tecnologia, de pessoas excelentes. E como que a Fundação Chapadão auxilia o produtor aí no manejo, nas recomendações técnicas e nas estratégias de manejo? A fundação ela é dividida por setores e cada setor ele tenta e ele faz a resolução de problemas pontuais naquela área. Na fitopatologia, a gente tende, dentre as áreas de atuação, auxiliar tanto no manejo químico, manejo biológico, fazendo a validação de viabilidade de produtos biológicos aqui na região. Esse último ano, a gente teve uma crescente muito grande nesse mercado e validando ferramentas para cada alvo. Por exemplo, são mais de 36 hectares com parcelas de 16 metros quadrados, então são milhares de parcelas onde a gente testa os produtos e os melhores produtos e os melhores manejos para uma situação. A gente sabe que o produto A pode ser excelente para mancha-alvo e muito ruim para cercóspora em soja, por exemplo. A gente pode ter produtos medianos para ambos os casos
e nesse sentido a gente vai traçando um perfil para cada produto e que situação ele se adequa para a gente ajudar a colocar dentro do manejo do produtor, onde ele vai conseguir uma eficácia muito alta naquela situação. Essas informações são todas disponibilizadas para os nossos associados e a gente, da mesma forma, fica disponível a eles para qualquer demanda, qualquer auxílio, a gente está à disposição para ajudar em alguma situação e é dessa forma que a gente tenta transferir essas informações da pesquisa para dentro da lavoura do nosso associado. Vamos puxar agora um pouquinho para a Tecnoagro, né? O que o visitante vai poder ver no setor de fitopatologia aqui na Tecnoagro? Esse ano a gente vai... ano passado a gente focou somente em doenças de soja, esse ano a gente vai mesclar um pouco de doenças de soja. Vamos apresentar no nosso stand a questão de biológicos, tratamento de semente, diferentes ingredientes ativos para diferentes patógenos, Fusarium, macrofomina, a cercóspora, e a gente vai trazer um milho para discussão. Então, principalmente cercóspora, bipolares, vamos ter uma mesa redonda onde a gente vai contar com pesquisadores de outros estados, consultores da região, onde a gente vai discutir esse cenário, e nos plots da fitopatologia, a gente vai poder ver o impacto de uma aplicação preventiva, uma aplicação curativa. Vamos ter eficácia de triazóis preventivo e curativo, chegando um dia depois de um patógeno, vamos ser condições simuladas, 2 dias depois, 3 dias depois, a gente vai ver essa redução de eficácia quando eu atraso essa aplicação. Claro que é uma situação que a gente vai simular a inoculação pensando em a gente entender o racional de como funcionam essas moléculas. Então vai ser um ambiente... Vão ter multiculturas, né? A gente vai ficar em soja e milho, e em vários pontos assim, para a gente entender o racional tanto das ferramentas que a gente usa para o manejo dessas doenças, quanto das doenças. Por cada doença, cada patógeno tem uma biologia, a gente tem que entender quando que a gente está posicionando a molécula para realmente ter um retorno econômico. Às vezes, o mesmo custo, o mesmo produto eu posso posicionar em 2 momentos. Ele vai ir muito bem, no outro vai ser a mesma coisa do que eu não ter aplicado nada. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente realmente queimar dinheiro. Então, por isso é muito importante, né, o produtor estar acompanhando de perto essas pesquisas, e aí na Tecnoagro, que nem você falou, né, vai ter todo o estudo que vocês fizeram, né, esse ano. Então, David, eu queria que você fizesse aí um alerta dos produtores das doenças que tiveram aqui nessa safra. Pensando nessa última safra, a gente não pode descuidar, que a gente já pontuou na nossa conversa, no monitoramento e entender cada situação. Eu tenho soja em cima de resteva de algodão, o manejo é Eu tenho em cima de resteva de milho, eu tenho uma cultivar A e uma cultivar B. A cultivar A é muito mais doente, ela precisa de um manejo específico. E eu acredito que muitos produtores, a gente rodou áreas, estão fazendo o dever de casa muito bem feito. E é essa a preocupação principal e o alerta. A gente tem que entender em que ambiente a gente está produzindo. E não é um ambiente macro, é um ambiente de talhão. Qual que é o histórico do meu talhão? É um talhão que tem histórico de Fusarium. Eu tenho que fazer um screening de qual que é a melhor genética, qual que é a melhor cultivar que eu vou botar lá. Porque é um patógeno que tem uma dificuldade de controle muito grande. Então, o alerta realmente é esse, a gente olhar para o micro, olhar para o meu talhão e eu entender o histórico para mim conseguir planejar o futuro dele. Então, David, para encerrar, vamos puxar aí um pouquinho que você falou que vai ter uma dinâmica diferente esse ano no setor de fitopatologia na Tecnoagro. Eu queria que você deixasse um convite aí para os visitantes e para os produtores. Então, o convite que a gente estende a vocês... esse ano a gente vai fazer uma mesa redonda, então como a gente comentou, vai ter uma apresentação brevemente desse cenário de doenças em milho e a gente vai contar com um pesquisador do Rio Grande do Sul, a princípio, e um consultor aqui da região, onde a gente vai estar discutindo o cenário de doenças aqui da região e o que a gente tem de novo, o que a gente tem de manejo, de produto, para contornar esses problemas. Essa dinâmica
ela vai ser diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos anos, e tudo que a gente comentou aqui durante essa nossa conversa, a gente vai estar conversando e discutindo lá no nosso stand na Tecnoagro. Então fica aí o convite a todos para estar prestigiando e participando dessa nossa rodada, dessa nossa conversa durante o Tecnoagro.